Diante deste texto bíblico que nós acabamos de ler, e a missionária Dineide deu a sua coparticipação aqui na programação, Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz, recapitulando, né? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Primeiro, porque é poder de Deus. Aleluia. Segundo, porque é salvação. Aleluia. Poder Glória de Deus e salvação. Paulo descreve que não se envergonha do evangelho, porque é, primeiro, poder de Deus e salvação. Se você começar a observar o capítulo 1 do livro da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, você começa a observar Paulo se descrevendo, Paulo, servo de Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Cristo. Paulo ele era considerado um ministro. Eu tenho uma forma de falar com os irmãos, chamar os irmãos de ministro. Ô ministro, Pai do Senhor, ô ministro. Então eu tenho essa ética formada quando eu encontro com os irmãos que pregam a palavra, que se instruem na palavra. Aí eu sempre digo, ministro, a paz do Senhor, ministro, a paz do Senhor, né? Então, o apóstolo Paulo, ele era considerado ministro da palavra do Senhor. Ou, por que não dizer, ministro do evangelho. Paulo, ele era considerado ministro do evangelho. Então, Paulo, segundo os manuscritos, as palavras que foram escritas, né? Paulo, ele tomou ciência de quem verdadeiramente era a pessoa de Jesus e ele creu, ele acreditou. E quem era Paulo? Era Saulo, ou melhor dizer, ele era um perseguidor do povo de Deus, né? Mas Deus transformou este perseguidor, fazendo ele um ministro da palavra de Deus ou do evangelho do Senhor Jesus. Então ele diz, eu, apóstolo, aleluia, do evangelho de Deus, né? E afirma, não me envergonho do evangelho, porque é poder e salvação. Poder por quê? Porque ele observou os milagres que Jesus fazia, cego passava a enxergar, né? Então, paralíticos passava a andar. Se fosse paralítico de nascença, ele voltava às suas atividades normais, né? Se fosse mudo, passava a falar, né? Se fosse cego, passava a enxergar. Então, se fosse moco, sofresse da audição, surdo, né? Voltava a ouvir. Então, essas são as características do poder de Deus, né? E Paulo disse, jamais eu vou me envergonhar do evangelho de Cristo Jesus, né? Porque, haja vista, para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Então, Paulo sempre deu ênfase ao poder de Deus. Evangelho, Paulo sempre pregou com toda a ousadia a palavra de Deus, o evangelho da salvação. Paulo foi um homem completo pregador. Aleluia. Paulo era um homem que tinha todos os dons. Era um homem recheado de dons. Era um homem completo, né? Depois que ele verdadeiramente teve um encontro em Damasco, aleluia, aquela voz que falou com Paulo, e Paulo foi transformado através deste evangelho. Este evangelho transformou verdadeiramente a vida de Paulo. É por isso que Paulo, o pregador, ele fala com muita apreciação, com muita clareza, com muita certeza, e afirmando que jamais irei me envergonhar do evangelho de Cristo Jesus, porque é poder de Deus e testemunho para todo aquele que aceita ou que crê. Que crê ou que aceita, né? Aí Paulo ainda descreve nas suas palavras, aleluia, Paulo ainda descreve desta forma assim, ó. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Glória a Deus. Paulo trouxe a verdadeira palavra
da salvação, da transformação, da vida eterna, e ele tinha dentro de si a categoria de poder dizer: eu jamais vou envergonhar do evangelho de Cristo Jesus. Eu abro aqui um parêntese e eu quero dizer para você, eu quero me direcionar diretamente para você. Sabe aquele crente que compra uma Bíblia bem pequenininha, missionário de Neide? Às vezes não compra nem a Bíblia, às vezes já tem até o aplicativo no aparelho do celular. Aí vai lá, quando o pastor diz, vamos ler lá no livro de segundo escreveu São João, aí já vai, já no aplicativo, no celular, porque tem vergonha de andar com a Bíblia Sagrada. Gente, Deus está falando com você mesmo. Caia do cavalo quando você escutar a voz de Deus. Aleluia! Nós não podemos negar a nossa identidade. Jesus te chamou para povoar. Jesus te chamou para pregar o evangelho genuíno da salvação. E deixa eu te dizer uma coisa, é somente o evangelho da salvação quem salva o homem, o pobre, mas vil pecador, de qualquer sarjeta de pecado. É o evangelho mesmo. O evangelho é quem transforma. O evangelho é quem liberta. O evangelho é quem dá vida. O evangelho é quem arranca o homem lá do charco de lodo. Aleluia! Coloca os teus pés sobre uma rocha e tem mais, ainda firma os teus passos. Sabe quem faz isso? É o evangelho. Deixa o evangelho verdadeiramente transformar a tua vida e não se envergonha deste evangelho, porque para muitos, a Bíblia diz, é loucura, mas para nós é o poder de Deus.